Boa noite, sejam todos bem-vindos ao canal Geração D. Me chamo Kleber Tomás e este é o nosso canal aqui de opiniões políticas, opiniões firmes, fortes. Comentamos também de coisas do dia a dia e de outras coisas que acabamos aí vendo no nosso cotidiano, na nossa sociedade. E hoje vamos dar início aí para mais um giro de notícias para você que entra agora no nosso canal, que está nos acompanhando aí pelo Spotify, Instagram, Rumble, Twitch TV, YouTube, Twitter, todas as plataformas. Geração D está em todas as plataformas e começou a nos acompanhar agora. Esse o giro de notícias, o que ele é? É as 10 principais notícias da semana, que a gente faz comentários rápidos sobre elas, a gente verifica aqui algumas coisas que passou, a gente às vezes já comentou dessa notícia na live, mas a gente faz algum comentário mais importante. E vamos nesse apanhadinho de notícias, 10 notícias, mais rápido, não é uma live tão pesada quanto a nossa inicial, a nossa live normal do dia a dia que a gente faz, que a gente vai aprofundando mais nos assuntos, mas é legal para a gente ter noção aí, como é o nosso primeiro dia da semana, ter uma noção de como tá aí as notícias, como elas estão caminhando, o que elas estão seguindo e a gente vê aí um cenário diferente do que a gente vai ver na mídia aí. E para quem tá lá no Instagram, estamos tentando transmitir, mas estamos tendo problemas lá no aplicativo. Então, se conhece alguém que lá tá no Instagram, vem para cá e vem pro YouTube, vem para outras plataformas que lá não tem jeito, não funciona mesmo. O Instagram tem muitas encheções de saco, né? Então você que está lá no Instagram, conhece alguém do Instagram, deixa lá comentário que vai ser transmitido as lives para nossa aqui para o YouTube e para as outras plataformas. Então vamos lá para a gente já dar os recadinhos, dar os nossos comentários. Vamos lá para a nossa primeira notícia, né? A primeira notícia nossa é bacana, é uma notícia não tão bacana, mas para quem discutiu muito esse tema, esteve muito aí, sofrendo críticas, teve lá muitos bloqueios, né? Foi do lockdown. A gente acabou agora vindo bastantes estudos a respeito do lockdown, do Covid. Estão surgindo agora, retomando a verdade, né? Porque foi usado isso como matéria em muito momento ali durante o Covid para chamar de negacionista, interditar o debate. Mas o que a gente estava vendo ali verdadeiramente eram pessoas ali que não tinham o interesse genuíno sobre a doença ou salvar vidas, mas estavam mesmo interessadas em limitar o direito da pessoa de ir e vir, limitar o acesso das pessoas às liberdades individuais dela, porque isso que ficou claro. Porque agora, cada vez que surge um estudo, como o Dr. Osmar Terra aí foi um dos defensores do que não deveria haver o lockdown, que o lockdown não poderia ser nesses moldes como a gente viu, deveriam ser para os mais vulneráveis, mas não para toda a sociedade, porque isso acabou gerando ali uma desorganização da sociedade, uma retirada de valores da sociedade. Foi limitado o direito de ir e vir, limitado o direito de propriedade, foi causando alguns danos ali que são meio que irreversíveis e a gente vai ver as consequências disso por muitos anos, inclusive da escolaridade de crianças que, tirando aquelas crianças que têm alguma comorbidade, que teriam alguma fragilidade, a gente viu que essa doença não afetava de jeito nenhum e afetava de forma bem leve, porque o sistema imunológico da criança é muito forte. Teve um prejuízo muito grande aí na sociedade, teve na escolaridade deles, eles estão tendo um retrocesso que a gente ainda não sabe nem o tamanho da consequência disso. E com essas consequências, estão agora surgindo estudos avaliando essa consequência. Então todo dia a gente vê. Então isso é uma notícia importante, legal, porque foi jogado aí foi um ensaio de controle social. A gente viu que devido ao... Como foi ali o início das empresas de checagem, né? Elas usaram a pandemia,
aquela pano de fundo da pandemia para, como posso dizer assim, por esse experimento social, porque todo mundo achou bacana quando veio a agência de checagem, pra gente saber a verdade sobre a doença, sobre o que não é. Tem muita gente falando, só que a agência de checagem virou para eleição, virou para outros fatos, e agora virou uma realidade que agora eles querem ditar até como forma de lei essas agências de checagem. Então, a agência de checagem foi uma dessas coisas do Covid e o lockdown foi outra. E o lockdown é uma coisa muito perigosa, porque se você usa uma doença, primeiro que a gente já vive num cenário onde temos várias doenças, temos câncer, temos doenças contaminantes, tuberculose, doenças extremamente agressivas e altamente transmissíveis e com leva à morte. E a gente convive com essas hepatites e N doenças, a gente tem aí um universo de doença, o qual a gente não tem nem ideia total de qual é esse tamanho, e mesmo assim a gente não faz lockdown. E aí, a partir desse momento, o que impede que novos lockdowns aconteçam? Então a gente pode ter, por exemplo, daqui a pouco a gente vai entrar no inverno, onde aumentam as doenças respiratórias, mas acontece outro fenômeno. Começamos a ter uma umidade menor, mais baixa do ar, e aí a poluição começa a ficar suspensa no ar. Podemos fazer um lockdown para diminuir a incidência de poluente? Agora pode, porque eles inventaram, eles permitiram. Foi dado julgamentos, foram dados entendimentos que, pelo um bem maior, podemos fazer essa restrição. E a gente vê agora que, tirando o viés político disso, nada está se comprovando, inclusive as doenças, vacinas, o poder mesmo da doença, porque a gente via vídeos lá com verdadeiros portadores da voz do apocalipse, né? Porque vinha o Átila Martino, vai morrer 1 milhão de pessoas em 5 dias, vão ter caixões saindo aí, caminhões de caixões e não sei o quê. E hoje, depois de passado, a gente consegue ter uma ideia do que foi e do que não foi. A gente vê hoje com mais tranquilidade que os números não são tão pesados. Sim, algumas pessoas morreram, algumas pessoas pereceram, como morrem de doenças diariamente, como tem várias doenças diárias, mas o número não era nem próximo, nada nem perto, tão alarmante quanto se falava, como o Átila Martino falando, como aquele outro rapaz lá que apresentava a MTV, me fugiu o nome dele aqui, o Marcos Mion, lembrei. O Marcos Mion falou, não, vamos parar só 15 dias, gente, senão vai morrer 1,5 milhão de pessoas ali. Poxa, não passamos nem perto disso, somando todos os anos. Diversos médicos e cientistas foram injustiçados com base nisso, porque foram jogado uma taxa, uma faixa ali em cima deles de negacionista, sendo que tinham conhecimentos e falavam da proteína spike, da doença, que ela não teria como ser tão letal assim, porque dentro da biologia eles conseguiam entender, dentro da formação do vírus, qual que seria o tamanho daquilo. Lógico que toda doença tem as pessoas que são um pouco mais suscetíveis a elas, como tudo. A gente conhece pessoas que morreram porque espremeram uma espinha no rosto, a entrar naquele processo inflamatório. Isso é natural. Agora, toda regra, se tem uma exceção, toda exceção é para provar que existe uma regra. E dentro da regra é que essa doença não era letal. Sim, foram números altos, por quê? Porque não existia um número. Agora, se você fizer ano a ano, a gente tem 2 anos de pandemia, 3 anos com esse ano aqui, de pandemia, somar, ver quantas pessoas morreram, você vai ver que não é um número tão expressivo. Gripe mata, influenza mata mais do que... Só que são números consolidados. Passa aqui nos comentários. Boa noite, vindo do Instagram. Agora o Instagram voltou, tá lá funcionando, tá passando. Não sei o que acontece, mas o Instagram com essas limitações, mas agora tá. Hoje fica confirmado que alguns usaram muito a pandemia para ganhar dinheiro e interesse próprio. Exatamente, é isso que vai se revelando. A gente teve a China teve um aumento sem igual da sua economia, teve um disparo econômico formidável, porque a gente vê ali eles estavam ali com produtos. A China, existe um problema na China que é muito interessante a gente ver, inclusive
Estão saindo investigações, tem agências americanas investigando isso, das 4 agências que são sérias e tem material suficiente, já falam que possivelmente esse vírus escapou de um laboratório chinês. Aí o que cabe se depois chegar à conclusão é se escapou ou se foi solto, né? Porque vamos imaginar a China. A China não é um problema, apesar de ela ser um dos maiores PIBs do mundo, ela ser uma cadeia produtiva financeira absurda, ela tem um problema que é o que deixa essa conta difícil, que às vezes a gente não para observar. A China tem mais de 1 bilhão de habitantes. Então, quando você tem um PIB alto, mas uma despesa também alta, porque quando a gente tem um número de habitantes desse, a despesa é alta, a conta começa a ficar interessante. Por quê? Você vai ter um ganho alto, você tem um valor agregado econômico alto, mas você também tem uma despesa alta. E aí, de repente, você pega essa despesa que é alta, que é um problema grande, qualquer governo lidar. Aí, diante desse problema, você descongela, você para, porque a China fez aquela tolerância zero sobre o Covid, paralisou, sem pensar no bem-estar, pessoas morreram de fome na China, morreram dentro dos apartamentos, morreram nesse lockdown absurdo que foi feito lá. Você tem um congelamento, uma interrupção de gastos, porque lá não foi feita nenhuma preocupação com alimentação, com auxílio emergencial e nada disso. Então, assim, você houve lá um congelamento dos gastos, uma venda absurda de produtos e uma vida acima. Por exemplo, quem tem aqui usou máscara N95 está pagando uma média de 8, 10, 15 reais cada máscara. Essas máscaras antes do Covid custavam 25 centavos, 15 centavos cada uma. Então, interessante, né, fazer essa venda maior, fazer esse valor mais agregado, sendo que você teve uma diminuição de despesa. E aí, esse é o pulo do gato, o grande negócio da China, né? Então a gente está diante aí de um negócio da China, que as verdades vão ser reveladas. Vou tentar aqui através do canal trazer uma pessoa especialista nesse assunto, que teve uma posição firme. A gente fez o convite, foi feito o convite. Vamos ver se tem resposta e vamos debater profundamente esse assunto de Covid, porque quais foram erros, acertos, mas com seriedade, sem essa história de negacionista. Vamos aqui falar sobre o que pensamos, o que não pensamos, e em base do especialista. Caso esse especialista não aceite, porque hoje para um médico virologista aceitar falar disso pode comprometer muito a carreira dele, pode trazer problema sem igual para a carreira dele, entendo, mas eu vou debater aqui esse assunto e a gente vai abrir uma live para falar só sobre esse tema, do que na minha opinião foi os erros e acertos e o que eu tenho cientificamente para falar sobre isso. Então, essa foi a nossa primeira notícia da semana, foi uma notícia que é legal e a gente ficar bem atento sobre isso, né? E a segunda notícia é esta aqui, nossa, aqui, essa aqui é a nossa segunda notícia da semana. Qual que foi a notícia? Que as vendas de máquinas agrícolas caem pela primeira vez desde 2016. E as vendas de automóvel caem ao menor nível para fevereiro em 17 anos, diz a Fenabrave. E a gente está vendo isso. Eu vi também, acompanhando aí, eu gosto do mercado náutico, acompanho os canais de náutico. Também vi essa semana lá no Diário de Bordo, também se vocês quiserem acessar, entrar no YouTube, acessa aí Diário de Bordo, é um canal muito legal. Eles fizeram uma live na sexta-feira, no Papo de Popo, quadro deles, falando sobre o mercado náutico também está parado. Então aí a gente entra em grupos, aí você vê, eu tenho amigos que trabalham na construção civil falando que está parado, aí que está completamente parado. Tenho o pessoal da construção civil aí que é mais público final, dizendo que está muito devagar. E isso é um indicativo, quando a gente começa a ter setores diferentes. Por exemplo, a gente tem setor agrícola, que as máquinas agrícolas são indispensáveis para a produção, porque hoje o agronegócio é extremamente tecnológico, ele é extremamente dinâmico, porque a gente tem que aumentar a produção por hectare, a gente tem que aumentar a produção por metro quadrado. Então as máquinas são essenciais e o investimento nisso cada vez mais para diminuir o custo, porque quando o agricultor diminui o custo dele e aumenta o lucro, então esses investimentos são necessários, porque aí vem mais dinheiro para o bolso dele. Então quando você vê eles parando de investir, é porque está tendo uma quebra. Carros. Estamos dentro de um momento muito bom para compra de carro e não ter essa compra, cair para esse nível absurdo, porque
É o momento que as pessoas, fevereiro, março, março já passou IPVA, as pessoas adquirem carro nessa época que não estão adquirindo. Então é muito estranho. É sinal que a economia não vai bem, isso é uma paralisação, que isso aí é o lockdown por burrice da economia do governo, né? Porque põe lá o Haddad, que não manja de nada, colou, segundo palavras dele, que ele colou na própria prova, é sinal que esses são sinais. Quais são os sinais? Você vê um setor emocional como a náutica congelado, você vê um setor essencial e que precisa de tecnologia, que são agrícola, diminuindo a compra de máquinas, você vê os veículos não sendo vendidos, você vê a indústria parando, você vê de contrapartida a construção civil parando. Então, quando vai parando, o dinheiro ele existe dentro de uma roda. A economia ela funciona como uma roda. O seu dinheiro vai caminhando por todos os setores. O dinheiro no Brasil ele é limitado. Em todo lugar do mundo, o dinheiro é uma moeda limitada. Ela tem quantidade limitada que vai passando de um para o outro. Assim, grossamente, para a gente falar aqui, entender como é que funciona a economia, é basicamente isso. O seu dinheiro vai passando. Então, assim, quando nessa roda do dinheiro alguém começa a tirar, e a gente está vendo, né, os agricultores tirar, o pessoal que vai comprar carro tirar, o consumo da náutica, isso vai quebrando, porque esse dinheiro que é jogado por cada ente passado para o outro, vai parando essa ciranda do dinheiro. E quando a ciranda do dinheiro para, a gente vem uma recessão, vem uma economia fragilizada e aí a coisa começa a quebrar. A gente viu isso de forma feita artificialmente no Covid, quando as pessoas pararam, umas pararam de receber, pararam de comprar, a gente viu o problema que teve na economia até vir a inserção dos R$ 600, que fez essa roda do dinheiro aumentar. Só que agora aí, essa roda do dinheiro está parando, não de forma artificial, como a gente viu ali na época do Covid. Agora ela é de forma real. Por quê? Porque a gente tem um governo que gasta muito, um governo que não tem responsabilidade fiscal, os impostos aumentando, todo mundo vai apertando o cinto. Então a gente está vivendo um momento de aperto de cinto, as pessoas estão controlando muito bem o que vão gastar e o que vão investir. Isso é assustador, né? Isso é terrível, é da gente ficar aí com as nossas antenas ligadas. Mas o que é o importante para a gente? Vamos se desesperar com calma. Vamos se desesperar com calma, vamos ficar tranquilo. Desesperado, mas tranquilo. Vamos se desesperando com calma, pensar pelo aquele seguinte. A semana que passou foi melhor do que a que tem por vir. O elenco é ruim desse filme aí chamado Governo Lula. O elenco é ruim, ruim, ruim. Então não tem jeito. A gente vai acabar vendo aí uma cena que não vai ser bacana, né? O enredo do filme não tem como ser bom com esse elenco ruim. Porque Haddad, Flávio Dino, o elenco é ruim, cara. É ruim, 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 ruim. Mas vamos lá para a nossa próxima notícia, já que estamos desesperados, mas desesperados com calma. Vamos aqui para nossa próxima notícia. E essa aí que a gente começa a ver. Esse está se avizinhando ser o maior escândalo que o judiciário já viu. Porque apesar do Dias Toffoli, o ministro Dias Toffoli, ter sido advogado do PT, advogado em algumas causas do PT, ser sido advogado-geral da União, nunca tivemos uma indicação tão pessoal quanto pode ser do Zanin. E o mais assustador, porque para quem não sabe, para você ser ministro do STF, você só precisa de 3 requisitos, constitucionalmente. Mas são 3 requisitos muito importantes. Primeiro requisito, ser maior de 35 anos. Então você precisa ser maior de 35 anos. Então, fazendo a conta, na verdade são 4 requisitos. Você precisa ser brasileiro nato, você não pode ser estrangeiro nato, você tem que ser um brasileiro nascido no Brasil. Então não pode ser naturalizado, né? Então brasileiro nato, maior de 35 anos, reputação ilibada e amplo conhecimento jurídico. Notável, a Constituição usa até o termo notável saber jurídico. Então vamos lá, o que essa situação agride? Ela agride vários princípios. Primeiro, ele, apesar de ser um advogado, ele tem um notável saber jurídico. Ele hoje é um dos maiores advogados do Brasil. O Zanin realmente é um dos maiores advogados do Brasil. Mas como podemos aferir esse notável saber jurídico? E isso tem que ser mais amplo. Não pode ser simplesmente por ele ser um bom advogado. Quantos mestrados ele tem? Qual doutorado? Qual pós-doutorado? Porque aí você tem lá o seu lato sensu, você tem o seu currículo. Por exemplo, eu sou bacharel em Direito com pós-graduação em Direito Militar. Eu não tenho
nem mestrado e nem doutorado. E aí, quantas obras você tem publicado? Quantos livros você tem publicado? O Zanin não tem nenhum livro publicado. Quantas teses você defendeu? Ele não tem mestrado e nem doutorado. Então você começa o notável saber jurídico. Eu tenho um amplo saber jurídico, ele também deve ter um amplo saber jurídico, mas não o notável, porque o notável a gente pode aferir através da academia, através desses itens palpáveis. Quantas publicações, quantas teses, quantas coisas relevantes, porque no direito, para quem não está afeiçoado, cada vez você defende uma tese. Então você defende uma tese na graduação, você defende uma tese na pós-graduação, você defende uma tese no mestrado, você defende uma tese no doutorado, você defende uma tese no pós-doutorado e você defende teses ao longo da vida. E você publica essa tese, põe para os seus pares, você publica ela, para os seus pares contestar essa tese. Por exemplo, para trazer aqui para a minha realidade, aqui minha vida, eu tive uma tese durante o bacharelado em Direito, que era a possibilidade jurídica do habeas corpus na punição disciplinar militar, o qual era proibido. Defendi essa tese, publiquei na minha monografia, contestaram, a gente faz esse debate, foi feito esse debate ocorreu, até hoje isso virar tendência, foi através de lei e virou tendência. Então isso dá o notável saber jurídico. Aí você vê, ele não tem todo esse notável saber jurídico, ele não tem comprovação, não que ele não tenha conhecimento, não que ele tenha lá dentro do seu amplo conhecimento, ele precisa ter isso. Eu, por exemplo, defendi 2 teses, uma no bacharelado e outra na pós-graduação, ponto. Defendi 2 teses, não publiquei mais teses, não publiquei livros, então meu notável saber jurídico não é tão comprovatório, mas eu tenho sim um conhecimento jurídico amplo. Agora o Zanin cai na mesma situação. Então se a Constituição pede, seria salutar a gente ver isso, ser de forma palpável, ser de forma por esses itens acadêmicos. Esse já é o primeiro princípio, ferir a Constituição. Então você vai indicar alguém para defender a Constituição que na sua própria indicação ele fere a Constituição. Então assim, é muito contraditório, é muito chato a gente ver isso, é muito triste. E se a vizinha nascer mais escândalo, e a gente também tem uma situação que foi defendida, que a teoria, o direito brasileiro, ele baseia-se que o direito público, quem trabalha no direito público, ele deve ser impessoal. Então, ou seja, as indicações, as nomeações têm que ser impessoal, elas têm que visar o interesse público. Agora, quando você nomeia o seu advogado, você nomeia uma pessoa que você tem envolvimento pessoal muito próximo, qual o interesse público disso? Então o cara já não tem teses publicadas. Ele não tem livros. Ele não tem tudo isso comprovado. Não tem doutorado, não tem mestrado. E ainda assim tem um envolvimento pessoal com o Lula. Então assim, isso é feio, isso é absurdo. Isso a gente pode estar dentro do primeiro escândalo grave, muito grave do STF. Aí fizeram uma pergunta aqui, os deuses do STF já se manifestaram, para eles está ok, convém? Então, para eles não cabe a eles essa manifestação, né? Porque como é que funciona a indicação do ministro? Ele é indicado pelo presidente e ele passa por uma sabatina no Senado. Então quem pode reprovar e deveria falar é o Senado, os senadores reprovarem o nome depois dessa sabatina, ou por não cumprimento desses preceitos constitucionais, o Senado lá rejeitar o nome. Mas para os ministros da corte não caberia isso falar. O Gilmar Mendes falou essa semana que deveria ser indicada uma ministra negra e mulher. E aí a gente passa para aquela situação, né? Ver como é uma crítica, né? Bolsonaro foi muito criticado e com críticas merecidas porque ele queria indicar um ministro terrivelmente evangélico. O ministro não tem que ser terrivelmente evangélico, ele tem que ser maior de 35 anos, brasileiro nato, com notável saber jurídico, que a gente viu aqui que são os requisitos. Então assim, não tem que ser nem terrivelmente evangélico, não tem que ser mulher, não tem que ser negro, não tem que ser branco, não tem que ser japonês, avatar, não tem que ser nada. Ele tem que ser o que a Constituição pede, o notável saber jurídico, um legalista.
Só que aí quando o Bolsonaro vai um terrivelmente evangélico, agora a gente está aí diante do terrivelmente amigo meu, o terrivelmente mulher, o terrivelmente negra. Isso é um absurdo. Não por essas pessoas não merecer representatividade, tem que estar lá, sim, mas se enquadrarem nesse requisito. Por exemplo, eu não me enquadro no requisito para uma indicação ao STF. Eu não posso ser indicado ao STF. Por quê? Porque eu não tenho notável saber jurídico comprovado. Então, se eu aceitar e se eu for indicado, é errado. Não importa a minha representatividade, se eu faço parte do grupo A, B, minha convicção religiosa, meu entendimento sobre a vida, isso não cabe. O que cabe ali é notável saber jurídico. E hoje, por incrível que pareça, o único que se enquadra neste requisito é o Gilmar Mendes. E um pouco, o Alexandre de Moraes, que ele tem obras publicadas. Gilmar Mendes, sim, tem obras publicadas, tem mestrado, tem doutorado, tem pós-doutorado. Isso tudo é garantia? Não, não é garantia, mas é o que a Constituição nos pede. E se nós queremos ser pessoas corretas e honestas, temos que cumprir o que a Constituição nos pede, o que a Constituição nos solicita, nos obriga, porque isso é o que define se um governo vai ser bom, honesto ou desonesto, né? É a partir do respeito ou não às leis. E ainda, a gente falou aqui de Senado, falando do Senado, olha eles aí. O Senado ferindo a Constituição. Primeiro a gente tem que ver aí, né? Davi Alcolumbre é nomeado a CCJ novamente e Renan Calheiros vai assumir as relações exteriores. Então, assim, isso aqui é pra gente ficar abismado, ficar assustado quando a gente vê uma notícia desse porte, porque são figuras que tá aí o Davi Alcolumbre, depois que saiu da presidência do Senado, assumiu a presidência da CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, que é a mais importante, porque todos os projetos têm que ser constitucionais. Então todos os projetos vão ter que passar pela Comissão de Constituição e Justiça. Então ele tem um poder muito grande. Ele já foi por 2 anos, vai ser reconduzido por mais 2 anos e pode ser renovado por mais 2 anos. Ou seja, a gente vai ter por 6 anos aí praticamente Davi Alcolumbre na presidência, né? E a gente vai ter aí Renan Calheiros. E é onde eles ferem a Constituição. Deixa eu voltar um pouquinho. Primeiro a gente falou que... Eu falei o que é esse absurdo. É absurdo imaginar que o povo vota nessa galera, né? Porque o Davi Alcolumbre acabou de ser reeleito. Renan Calheiros tá lá, agora tá o Renan Filho. O Jader Barbalho tá com Éder Barbalho, Jader Barbalho Filho, ou seja, a gente também fornece um material humano terrível, né? A gente põe aí um nível de pessoas, uma galera que também é horrível, né? E o que isso está ferindo? As presidências de comissão, segundo a Constituição e segundo o regulamento, o regimento interno do Senado, tem que ser dividido de acordo com o tamanho da bancada. Então, qual que é a maior bancada hoje do Senado? A maior bancada é o PL, seguido do PSB, que são porque teve algumas mudanças, e a terceira bancada do PT. Então essas bancadas, as 3 bancadas com maior representatividade, elas têm que ser divididas igualitariamente as suas presidências. E nessas 2 indicações não teve sequer uma presidência para o PL. A maior bancada do Senado não está tendo acesso a nenhuma presidência de nenhuma das comissões, porque se fosse respeitado o regulamento interno, provavelmente o PL seria aqui, ó, da CCJ. Ele seria o presidente, alguém indicado pelo PL seria o presidente da CCJ, porque é a mais importante, normalmente a maior bancada fica com ela. Mas você vê, se ele já não respeita o regulamento interno deles, não respeita a Constituição, você imagina a sabatina que vai ser do Zanin ou da mulher do Caetano, do Gilberto, do Caetano Veloso, que pode também ser uma das indicadas. Qual que vai ser o nível da sabatina, né? Porque se eles que estão fazendo a lei, que fazem a lei, não respeitam, eles que deveriam fiscalizar, fazem uma marmota dessa aí, é uma vergonha, né? É uma barbaridade e é uma coisa sem... É assustador a gente começar a ver esse cenário. E temos que ficar de olho e cobrar. E cobrar.
Então vamos lá para a nossa próxima notícia. Próxima notícia essa semana foi aí a digníssima e primeira dama Janja. Tem transmissão da live pessoal dela, transmitida pela TV Brasil, que é um órgão público, que é uma estatal. A TV Brasil, ela é uma TV sustentada pelo governo, ela é uma empresa pública, ela é uma empresa mantida pelo governo. E aí a primeira dama estava na sua live pessoal, como aqui, ó, estamos aqui no Geração D, você está lá no Spotify, o pessoal do Instagram, dá o coraçãozinho aí de um monte, faz os comentários. Uma boa noite aí para vocês que estão acompanhando a gente por aí. E quem tiver nas outras plataformas também curte e compartilha, que nos ajuda muito isso aí. O curtir e compartilhar a live, o YouTube, as outras plataformas entende que é relevante e distribui mais esse material. Então aqui, isso aqui é uma live particular minha, feita aqui com o meu material, que não deve ser retransmitida na TV Brasil, na TV estatal. Porque lá os programas têm que ser de interesse público, interesse da sociedade. Aí a live particular da Janja é retransmitida lá. Então assim, isso aí já é isso que é o para você que fez o L, meu amigo, aí ó, é isso que você queria, né? As pessoas aí usando, né, a Janja usando um patrimônio que é sustentado por mim, por vocês aí, para divulgação dela mesmo, né? Para autopromoção, ou seja, ela usa o bem público como autopromoção. Ficou muita história de colar essa semana aí. Essa aí é a verdadeira apropriação de um bem público, porque a TV Brasil não é para isso. O objetivo da TV Brasil é informações a qual tem relevância pública, não retransmitir a live, transmitir ao vivo a live da primeira dama. Se ela quiser fazer particular, quiser fazer nas plataformas, faça, ela é livre, ela é uma pessoa livre tanto quanto eu, que tem os mesmos direitos que eu. Vai aqui, abre uma live que nem eu tô abrindo e faça. Agora, ser retransmitido, isso é absurdo e para mim isso já é possível de investigação, possível de até uma análise aí mais aprofundada. É que eu não sou muito conhecedor dessa lei, mas sim entendo que tem alguns crimes aí cometidos. É que eu não sou muito versado nesta questão de crimes públicos aí, mas entendo que já tem sim cenário aí para crime e até um pedido aí de improbidade administrativa por parte de alguém que coordena a TV Brasil, quem foi o que idealizou essa porcaria aí de transmitir essa live ao vivo na TV Brasil. Então, indo para a próxima notícia nossa, é esta aqui. A notícia que tivemos é: Marinha aciona a PGR, a Procuradoria-Geral da República, contra a nomeação do BNDES de mercadante. E isso vai ser discutido muito. Foi agora, está com pedido de vistas pelo André Mendonça, pelo ministro André Mendonça. Por quê? Isso aqui foi uma coisa muito importante e bacana ver, e também vai dar um esclarecimento para o pessoal de direita. Eu vejo muito pessoal de direita criticando aí. Ah, cadê o nosso Randolfo Rodrigues? E até pessoas boas aí, pessoas bacanas. De direita interessado, cadê o nosso Randolfo Rodrigues? Porque para quem não acompanhou, você que está lá em Marte, em Vênus, não acompanhou o ano passado, os últimos 4 anos, tudo que o governo fazia, o que queria caminhar para frente, e o lá Randolfo Rodrigues batia na porta do STF e pedia uma apreciação do STF, o STF normalmente concedia e aceitava o que o Randolfo Rodrigues pedia. Aí falam, por que a direita não faz a mesma? Por que o PL não faz o mesmo? Tá aí, foi feito pela primeira vez. Só que isso não vai dar certo, gente, porque a gente não tem um STF justo, correto. Você veja, existe um dispositivo legal eleitoral que permitia a contestação via judicial, então há uma permissão do resultado das eleições. O PL foi lá e fez. O que aconteceu? O Alexandre de Moraes foi lá e falou que não tinha motivo e devolveu a ação. Até aí tudo bem. Foi executado o direito de peticionamento e houve uma resposta do judiciário. A gente concordando ou não, não interessa. A decisão de juiz cabe ser respeitada. O que é o absurdo? Aí qual que foi o absurdo que foi inaugurado? E por isso que eu falo para vocês que isso não vai, a gente não vai ter o nosso Randolfo Rodrigues. Ele foi condenado, o PL, a pagar 22 milhões de multa por litigância de má-fé. O que é litigância de má-fé, gente? Litigância de má-fé, para quem não está aí muito acostumado com esse termo, não é muito comum acontecer, é quando você começa a fazer um excesso de ações
a fim de prejudicar o objetivo de justiça ou o excesso de recursos. Então, assim, a litigância de má-fé, ela existe para proibir os excessos por parte das partes ó, a parte das partes, ó. Tá tudo de humana. Quando chegar na meta, a gente vai dobrar a meta. Para as partes do processo não exagerarem. Então, por exemplo, eu vou lá, vou entrar com uma ação contra a Van. A Van tem praticamente lojas em todo o território nacional. Eu vou entrar com uma ação em cada estado, em cada município contra ela. Isso é uma litigância de má-fé. Entro num lugar só discutindo sobre todas as situações. Ah, eu tenho um recurso, aí eu fico discutindo, já perdi no mérito e fico discutindo recursos a fim da justiça não ser alcançada e usando excesso. Isso é litigância de má-fé. Agora, você peticionar pela primeira vez um direito qual você tem, isso não pode. Então, quando a gente vê uma litigância de má-fé dentro do primeiro peticionamento de uma parte, é sinal que isso já criou teoria. E aí você imagina quantas vezes nós vamos ver isso. Então a gente não vai ter o Randolph Rodrigues, esse não é o caminho. Legal o Marinho fazer isso, porque o que é importante a gente entender e que vai demonstrar primeiro essa parte que eu acredito que não vai dar certo, por conta desse viés da justiça, esse viés que está lá no tribunal. Mas o que é isso foi importante? A lei das empresas públicas impede categoricamente no seu texto legal que quem participou de campanha, quem tem envolvimento direto na última campanha, não pode assumir presidência de empresas públicas. E o Banco Nacional de Desenvolvimento Social é uma empresa pública. Então, o mercadante que participou sim da campanha, ele teve cargo na campanha, ele participou do governo de transição, ele não poderia assumir a presidência do BNDES por conta dessa lei. Então, o Marinho foi lá, entrou com pedido na PGE pedindo que se respeitasse a lei, se a lei é constitucional, porque a lei está lá, ela foi aprovada, está valendo, e não pode, sim, quem participou de campanha não pode assumir. O mercadante está lá nomeado, não sei como, e foi levado essa denúncia de crime, de desrespeito à PGR. E o que é a PGR? É a Procuradoria-Geral da República, é o Ministério Público. O Ministério Público em âmbito nacional chama-se Procuradoria-Geral da República. Então foi levado ao Ministério Público que se apure este crime sim que está cometendo. O mercadante não pode participar do BNDES. O mercadante, estando lá, vai estar em crime. Ele está em crime. Agora, ele está ferindo a lei. Agora, se eles vão fazer o malabarismo jurídico, cabe a gente ver a cena do próximo capítulo para ver o tamanho do malabarismo jurídico que vai ser feito. Falar aqui, falei prevaricação ou prevaricação no caso da live da Janja? Pode ser que sim. Entendo que sim. Não tenho certeza qual crime cometeu, mas entendo sim, pode ter visto prevaricação, improbidade administrativa, pode ter tido alguns crimes, sim, porque é uma live particular que não teve interesse público nenhum, que não teria por que ser transmitido e usado a audiência, o custo, né, porque teve para ser transmitido tem cameraman, tem a pessoal das antenas, é uma galera que faz uma rede funcionar, né, não é simplesmente ir lá dar play e ver as coisas acontecer, né. Então vamos lá para a próxima notícia, pessoal. Lá não entendo muito, mas o BNDES e a Petrobras e o PT adora. Ah, você adora. Imagina, né? A gente tem lá o Banco Nacional de Desenvolvimento Social, ou seja, é um banco que deveria pegar você que é empreendedor, você que é ali tem um negócio, precisa de um investimento de capital e os juros dos bancos não consegue abarcar o seu negócio, você precisa de investimento, o BNDES seria uma alternativa, porque os juros seriam pequenininho, seria uma maneira de pagar em mais tempo, pagar fora do tempo, era para gerar o desenvolvimento, que aí você ia gerando emprego, gerando mais capital nacional. Mas não, eles pegam o Banco Nacional de Desenvolvimento e vai financiar coisa na Argentina, ajuda o Luciano Huck a comprar jatinho por um juros baixinho, a perder de vista, para o seu João Dória comprar com juros baixinho, comprar jato. E é isso que eles adoram, e liberar isso. E
E o pessoal aí que faz o L fala, o pai dos pobres tá pensando aí, você que é pobre que podia abrir um negócio que o banco tradicional não te dá empréstimo, o BNDES gasta seu dinheiro com o Luciano Huck que conseguiria empréstimo pro jatinho dele aonde ele quisesse, que o João Dória conseguiu o empréstimo pro jatinho dele, para comprar o jatinho dele aonde ele quisesse, né? É, é isso, a gente viu lá no BNDES Cuba, por exemplo, pegando dinheiro emprestado e dando como garantia charutos, né? Então a gente vê coisas aí que é complicadas do mundo do PT que preocupa-se com o pobre, que é o pessoal do amor, né? Financiando ditadura à base de charuto, né? Aí a gente vê aqui a maravilhosa coisa que eu adoro, que são a briga de ratos. Arthur Lira, em evento aqui na Associação Comercial de São Paulo, falou que o Lula não tem maioria para aprovar nada lá na casa, que eles precisam começar a fazer acenos para abrir essa maioria. Então essa notícia é muito legal. Por quê? Numa briga de rato, qual que é o interesse? Que todos os ratos se matem. Então a gente em algum momento aí vai dar faca para um, faca para outro, e eles que se matem, porque os dois quando terminar morto, para nós é uma maravilha. Então todos os ratos têm que brigar. Por que o Arthur Lira sinalizou isso? Para mostrar poder, para mostrar para o PT que tem poder e cobrar os acordos que foram feitos. E o Lula já chamou num jantar aí para ver se eles acertam os ponteiros, mas não vai acertar, porque o Lula tá com a bigorna da realidade no colo e tá sentindo o peso. Essa tal da frente ampla pela democracia, ele não vai ter grana para pagar essa galera, não tem espaço mais para pôr essa galera. Eles já estão usando, imagina, para parar a CPMI do dia 8, já estão usando, negociando cargos do segundo escalão, que são cargos muito valiosos. Imagina o que tem para frente. Então, assim, isso aí é muito lindo, essa notícia. É de encher os olhos de lágrimas ver os ratos brigando. E esse que é o papel inteligente da direita. Durante essas brigas de rato, a direita saber sair um pouco de cena e municiar algum dos lados. Para quê? Para esses lados se matarem. Porque são lados que não interessam a nós. Então, se eles puderem, a gente potencializar essa briga entre eles, que a gente faça, porque só o Brasil sai beneficiado e a direita sai beneficiado com isso. Então a gente tem que ter sabedoria nesse momento, ajudar a alimentar, a fomentar essa briga de ratos. Porque enquanto os ratos brigam, a gente fica feliz que o Brasil não está sendo roubado por nenhum deles. Agora, quando eles entram no acordo, se ajeitam todos, aí que é o perigo. Aí que a gente começa a ficar vendo um problema aí no horizonte. E a próxima notícia que a gente tem aí na semana, seguindo a semana, foi aí, Fachin sugere a indicação mulher negra para a vaga na STF. É isso que a gente tá vendo. O ministro, o Gilmar Mendes, o Fachin também fez eu usei o exemplo do Gilmar Mendes, mas do Fachin foi o mais veemente, falou em entrevista, falou muito forte sobre isso. Tá aí, ó, que absurdo, né? Um defensor da Constituição, esse senhor aqui que seria um defensor da Constituição, ferindo a Constituição. Porque a mulher ser negra, não que uma mulher negra não mereça estar no STF, ela merece totalmente. Mas o que é importante, o que cabe para a lei? Ela é maior de 35 anos, então ela pode estar lá, ela deve estar lá. Ela é brasileira nata? Deve estar lá. Ela tem notável saber jurídico? Ok, então vamos. Então, no que eu entendo, para quem que deve ser essa vaga aqui, ó, do STF? Para o brasileiro que tiver o maior notável saber jurídico possível. Então, para a primeira vaga, vamos indicar o número 1 dessa lista, quem é o maior brasileiro, e ver se ele aceita. Não a cor da pele, o sexo, o gênero, a orientação sexual que ele tem, a escolha que ele faz, se é trans. Não interessa nada disso, minha gente. Interessa se lá no primeiro lugar for uma mulher trans, negra, petista, mas se tiver o notável saber jurídico, que for o brasileiro que tem maior notável saber jurídico, que seja indicado. Porque vai ser bom para o Brasil, porque uma pessoa com maior notável saber jurídico possível vai ser bom para a corte. Agora, não pode inverter a ordem dos fatores. A ordem dos fatores não é assim que se melhora as coisas, porque a gente tem que melhorar na base. Se não precisa um ministro pedir uma mulher negra, a mulher negra tem que estar lá
automaticamente ela tem que ter o maior notável saber jurídico possível. Ah, e se não tem? Se não tem, este é o problema que temos que resolver. Fazer passar a ter. Fazer condições que essas pessoas possam ter que... Essas pseudas minorias, porque eu não gosto desse termo, eu não acho ninguém minoria, todo mundo é igual a todo mundo, possam ter condições reais de ocuparem os cargos. Que essas pessoas possam estar lá ocupando seus cargos por merecimento, por poder estar lá. Agora, não fala de ministro querer forçar, porque forçar uma situação é a pior coisa que existe, que pode existir. Porque isso, na verdade, humilha. E essa é a técnica da esquerda. A esquerda fala que te protege, você, eles protegem. Não, eles usam para jogar um contra o outro para você não progredir. Porque o importante não teria que o ministro pedir, teria que ser direito seu automático estar lá. Por quê? Porque eu sou um brasileiro com maior notável saber jurídico. Aí você teria o direito automático de estar lá. E aí, sim. Agora, porque você está no gordo, magro, preto, branco, mulher, homem, transgênero, gay, LGBT, petista, direita, esquerda, evangélico, acredita em Deus, ateu, agnóstico, tudo isso não interessa. O interessa é o nível do conhecimento jurídico. E o que é assustador no Brasil, e isso é o problema que eles não querem resolver, que ninguém quer resolver, é por que essas pessoas que não estão lá, porque usaram a palavra o STF é muito branco e por muito formado por maioria de homens. Vai numa faculdade de Direito e veja, qual que é a maioria que está lá? Isso que está errado. Por que essas pessoas dessas outras, os outros brasileiros não estão tendo acesso? Isso que está errado. Que nem eu posso fazer pela minha experiência. Na minha sala, tinham 3 negros. De uma sala de 100 pessoas, tinham 3 negros. Isso está errado. Por que só tem 3 negros lá? E é isso que é a esquerda. Não adianta eu forçar instalar uma mulher negra, ou um homem negro, enfim. Por quê? Não adianta forçar, não tem que forçar. Essas pessoas têm que ter condição natural e ela ser uma escolha unânime pelo nível de conhecimento dele. O que é assustador é as pessoas não conseguir chegar lá, não conseguir ter esse acesso a essas condições. Isso que é errado, isso que é absurdo. Que nem... Por que a gente não tem um indígena, como eles gostam de usar que são minorias indígenas, um indígena com as maiores publicações de direito, um médico indígena com maior conhecimento? Por que eles não estão conseguindo ter acesso a isso? E é isso que a esquerda não resolve. Não adianta você criar o gabinete da situação indígena. O indígena tem que ser o maior médico por mérito dele. Ele ter condições de acessar a faculdade, de fazer o curso, de se melhorar. É este o caminho. E aí, obrigatoriamente, como o Zagallo falava, você vai ter que me engolir. Você gostando de mim ou não, porque eu sou o melhor, eu sou o mais preparado. E é isso que nós temos que dar condição. Condição das mulheres, dos negros, de índios, de LGBT, de todas as pessoas terem o melhor conhecimento jurídico possível. Aí agora é aquele absurdo, né? O que acontece aqui no Brasil, que é o maior absurdo. O filhinho de papai estuda nos melhores colégios, paga lá 20, 30 mil reais de mensalidade por mês e vai estudar numa faculdade pública de onde saem as melhores cabeças. E é isso que está errado. Isso que tem que ter uma inversão dessas coisas. Que nem eu fiz o NIP. A chance de eu chegar no STF é quase mínima. É quase mínima, porque não que eu não sou bom, que eu deixo de ser bom, é porque não tenho recursos para estudar, para fazer mestrado, para ficar lá publicando livro, tem que trabalhar, tem que viver. Então, assim, este é o problema. Não adianta ficar com essa frescura, essa papagaiada aqui, essa papagaiada de, tem que pôr uma mulher, tem que ser negra, tem que ficar indicando uma... Não! Essas pessoas têm que ter por mérito delas, elas têm que ter acesso por elas, e a gente ser obrigado e pedir para elas, por favor, você tem o maior conhecimento do Brasil nesse assunto, por favor, você pode assumir aquela vaga? Isso que tinha que ser, esse que tinha que ser o certo. Mas aí a galera faz o L, acha que está sendo representado, mas não, está sendo usado só como massa de manobra. Então é muito absurdo a gente ver esse tipo de notícia e gente concordando com essas situações. Então vamos lá para a nossa próxima notícia aqui. E aí tá aí. Vamos pôr agora nosso chapeuzinho de alumínio, porque dizem que o globalismo, a nova ordem mundial, é coisa de... Agora fico negacionista na cabeça, mas é coisa de teoria da perseguição. É teoria da conspiração, né, que o pessoal fala. Então pega e põe o seu chapeuzinho de alumínio
e comece a ver a realidade e enxergar o que está acontecendo no globalismo. Jorge Soros é um dos maiores globalistas do mundo. Olha o valor que ele doou a ONGs no Brasil. Ele já doou 107 milhões de dólares a ONGs do Brasil, aponta levantamento. Você acha que ele está pondo esse dinheiro em ONGs à toa? Porque ele é bonzinho? Que esse senhorzinho aqui é fofucho? Não, ele tem um interesse na nova ordem mundial, no globalismo. O que seria o globalismo? Que os países perdessem sua autonomia de se autorregular e órgãos, por exemplo, que nem a ONU, que a gente não elege, regulassem, por exemplo, quem é o Brasil. E sabe como é que você faz isso? Isso pode acontecer e vai acontecer injetando dinheiro para um caramba em ONGs. E aí as ONGs vão entrando nas escolas, vão entrando nas aldeias indígenas, vão entrando na Amazônia, vão entrando no caramba 4 do Brasil, com dinheiro, e vão lá e fazem essa indução de pensamento. Por exemplo, a gente viu a Organização Mundial da Saúde querendo interferir no que o Brasil decidiu ou não, que os outros países decidiam ou não sobre sua saúde. E quem que é o Tedros Adhanom? Quem elegeu ele? Quem colocou ele lá? Eu não fui. E o que é importante a gente entender isso? O Brasil já precisa de uma reformulação política. Por que precisa da reformulação política? Brasília já é muito longe. Eles têm poderes, esses poderes quando estão mais longe, e esse é o maior dano do globalismo, impede que você cobre. Se o vereador da sua cidade tivesse mais poder que o presidente da república, que é como é nos Estados Unidos, porque lá a gente vai, o poder parte do condado para o estado e do estado para a federação. E a federação, na verdade, as leis que mais valem são dos condados, dos municípios, e o que for sobrando, o que for residual, vai decidido pelo estado. Então vamos supor, o Brasil ele é o contrário. O Brasil, quem define uma lei é o governo federal. Então, o governo federal, os deputados federais e os senadores aprovam uma lei, o presidente sanciona, e essa lei vale para o Brasil. E aí o Estado, que a lei não regular, o que a lei não regula, o Estado regula por forma residual. E o que o Estado não o que o Estado nem a Federação regulou, o que sobrou, o município regula. É assim no Brasil, fazendo uma pirâmide. Vindo de cima para baixo, que é a pirâmide de Hans-Kelsen. Constituição Federal em cima, lei ordinária, leis municipais estão aqui embaixo. O que deveria ser feito? Ao contrário. As leis dos municípios regularem suas leis, que é o que a gente vê lá nos Estados Unidos. Tem município que você pode portar, município que você não pode, estado que você tira a carteira com 16 anos, estado que você tira com 18, estado que você pode ter arma com 14, estado que você não pode, município que pode, que não pode. Porque lá funciona como? O condado elege lei. O que sobrou, o que o município, que lá eles usam o termo condado, que é o correto. Então, o que o condado não legislou, o que sobrou, o estado legisla. O que o estado e nem o município pôde legislar, o governo federal vai lá e legisla. Então, ou seja, o poder do presidente americano é muito menor na vida do cidadão americano do que o poder do vereador lá. Por quê? Porque o vereador está do seu lado, está no seu município, dá para você cobrar. Por exemplo, eu aqui moro numa cidade pequena, eu conheço 3 vereadores. Inclusive, eu trabalhei com um dos vereadores, trabalhou na empresa da minha família. Somos amigos de longa data, um cara muito bacana. Então, assim, essa proximidade eu posso ir lá e cobrar do meu município. Então, a gente precisa ter essa inversão, essa mudança. Por isso que são órgãos federados, né? São estados federados. O Pacto Federativo era para isso. Só que no Brasil, tudo vira uma política mambembe, né? Vira uma coisa de circo, né? Então, inclusive o Pacto Federativo dos Estados Unidos foi modificado aqui no Brasil e foi feita essa tupiniquização aqui, essa teoria das bananas que nós temos. Então, entendendo isso, imagina se o presidente da República manda menos do que um cara que está lá em Zurique. Por exemplo, a Organização Mundial da Saúde é em Zurique, na Suíça. Você nem sabe quem é o Tedros Adhanom, quem colocou ele lá. Imagina ele mandando. E é isso que esses senhores globalistas querem. Porque aí eles vão mandar no mundo mesmo. Porque aí o seu voto não vai ser nada. Nós vamos ser pequenos objetos na mão dele. E eles querem que você acredite que isso não existe. E tá aqui, ó. Olha o capital injetado. Já pensou com 107 milhões de dólares? Que poder para fazer campanha, live
estudos. Vou dar um exemplo para vocês. Eu me formei, eu fiz minha pós-graduação numa das melhores faculdades de direito do Brasil. Minha sala era aqui de direito militar, era aqui. De frente a gente tinha a sala de direito internacional. Nessa sala aqui de direito internacional, tinham 35 alunos. 20 eram alunos financiados por ONGs. ONGs como Viva Rio, Sou da Paz, Instituto Igarapé. Estavam lá, 20 alunos sustentados por ONGs. E de onde vinha esse dinheiro? Daqui, ó. Aí vai falar, mas eram pessoas pobres? Não. Filhos de papais que estavam na diretoria da ONG que usavam esse dinheiro para adquirir mais conhecimento e influenciar. Então, era um absurdo. Eu via aquilo, conversava com o pessoal no intervalo. Ah, onde você trabalha? Eu trabalho no Viva Rio, eu trabalho na ONG, no Sou da Paz, eu trabalho no Instituto Igarapé. E estavam lá fazendo suas pós-graduações em mestrado, acho que era mestrado lá, não lembro qual que era a sala do lado. Eu sei que aos sábados aí eles chegavam lá nas suas Mercedes, nas suas BMWs e passavam sábados estudando com o dinheiro desse senhor, influenciando o Brasil. Para quê? Para acabar com a soberania nacional e se rendermos a pessoas que a gente nem sequer conhece. Você não sabe como é eleito o presidente da ONU, quem indica, quem deixa de indicar. Então, assim, esses órgãos internacionais é para isso o globalismo. E o Jorge Soros é o maior incentivador desse globalismo. E para ele atingir esse globalismo, ele vai ajudar a financiar ditaduras, pessoas que morram, ele vai comprar esse globalismo, e é o que ele está fazendo. Então, quando você falarem de globalismo para você, não aceite falar que é teoria da conspiração. Você põe o seu chapéuzinho de alumínio e saiba que as verdades às vezes falam que é mentira e te ridicularizam para você não enxergar a verdade. Mas a verdade está aí, saiu. Esse montante de dinheiro é um maquinário muito grande. E aí você veja a notícia, a gente falando de decreto de armas, quem que são os dois indicados pelo governo Lula? Um da ONG Sou da Paz e o outro do Instituto Igarapé. Então, ou seja, eles estão em todos os lugares, eles têm condições de estar em todos os lugares por causa desse dinheiro. E aí você pega associações que nem o ProArmas, a Ambiv e outras associações, lutam para sobreviver. Lutam. E aí não conseguem ter a representatividade e esta capilaridade. Gente, para encerrar aqui o nosso giro de notícias, ele já hoje foi um pouco mais longo, teve uma semana aí um pouquinho mais agitada, mas vou tentar manter aí. Quem está aí no Instagram, se acabar, porque o Instagram tem um tempo menor, vem aqui, corre pro YouTube, corre pro Twitch TV, corre pro Twitter, que eu não vou conseguir abrir outra live lá no Instagram, porque não está funcionando muito bem, o Instagram tem essa limitação, então você que está lá, se acabar aí, se cair a live, você vem para cá. Mas já estamos encerrando. E se não quiser vir porque já está encerrando, também boa noite. Muito obrigado pela presença, por estar aqui, porque eu também sei que é tarde da noite já de um domingo e amanhã é dia de luta, de labuta, né? E não tá fácil para ninguém. Temos que pegar a nossa enxada, preparar a enxada para sustentar o nosso digníssimo carreta furacão e mais uns 3 ou 4 aí da América Latina toda. Vamos terminar com uma boa notícia para matar um pouquinho da saudade aí, ver o malabarismo. Matar um pouquinho da saudade do Bolsonaro. Eita, essa saudade, né? Ele falou lá no CEPAC que ele é o ex mais amado do Brasil e tô chegando à conclusão que é mesmo. Dá uma saudade de ver nosso presidente aí, um homem correto, que estava aí tentando fazer o Brasil bem e que o Brasil perdeu sua oportunidade de fazer as coisas certas e da gente avançar muitos anos aí no que o Brasil estava atrasado. Bolsonaro sempre defendeu que as máscaras não funcionavam, que respeitassem suas liberdades, porque ele tinha informações importantes, tinha informações de médico, foi ridicularizado. E a gente vê aqui a dona Vilma, eu não vou falar, não vou ser aqui para tentar acertar o nome dela, porque o nome dela é complicado aqui, Griwish aqui, não vou tentar falar. Então a dona Vilma aqui faz um malabarismo para não dar razão para o nosso melhor negacionista aí, nosso Bolsonaro. Teste de realidade. Vírus saiu de laboratório e as máscaras foram inúteis. Ela falou, isso não é passar pano para negacionista. Ou seja, mesmo o Bolsonaro tendo razão, tendo defendido isso, e cada vez mais a gente caminhar que sim tinha razão. E da onde ele tinha essa razão? Ele se cercou de pessoas aí muito boas, ele consultou grandes profissionais
para avaliar e para fazer sua tomada de decisão. E aí ela faz esse malabarismo aí, essa repórter da Veja, para não assumir que o Bolsonaro tinha razão e retirar o nome negacionista. Eu não entendo isso. Como é que um negacionista que acerta pode ser negacionista? Isso eu acho um absurdo. É o nosso triste, nosso jornalismo ter assim, mas é bacana a gente ver que o nosso presidente estava correto, que as coisas estavam corretas, e você daqui para frente não aceite mais ser chamado de negacionista, não, porque cada vez mais quem defendeu, quem estudou, porque eu sou sim a favor de vacinas confiáveis, vacinas que passem por teste completo, sou a favor de uso de equipamentos de proteção individual, sim, os IPIs, porque eu faço uso de vários IPIs, eu uso bota com biqueira de aço, uso colete à prova de bala, eu uso um monte de IPI, eu sou o rei do IPI, luvinha, óculos de proteção, só que o IPI tem que funcionar. Não adianta você me falar aqui que pôr isso aqui, ó, fazer assim, porque a máscara é a mesma coisa que você fazer isso aqui. Pôr a camisa, que pôr uma cueca na cara. Que pôr uma cueca na cara ia te impedir de pegar um vírus. Um vírus precisa de um IPI, de uma máscara, e quem conhece de IPI sabe o quanto que uma máscara para proteger de vírus, ela tem que ser robusta, até com oxigênio alimentado por tubo de oxigênio. Então isso aí foi só para agredir as nossas liberdades. Era um projeto de poder que quase se aplicou, e aquilo também foi um balão de ensaio para outras coisas que virão, porque outras coisas permanecem. Foi só pelo vírus, depois foi só pela eleição, agora é só pela manutenção da democracia, e a gente vai avançando. Então, gente, para a gente terminar aí com essa boa notícia, lembrar que o Bolsonaro tinha razão, que o nosso presidente aí tinha razão, é um homem comprometido com o Brasil, e que 2026 está voltando aí, a gente vai trazer essa onda de direita de novo. Vamos encerrar hoje nossa live, nosso giro de notícia. Para você que nos acompanhou até agora, uma excelente noite, uma boa noite, um bom descanso, uma semana abençoada, uma semana maravilhosa para vocês. Que coisas boas, incríveis e perfeitas aconteçam na vida de vocês essa semana. Que vocês descansem, comecem amanhã revigorado. Vamos sempre se lembrar, vamos se desesperar, mas vamos se desesperar com calma. O elenco desse filme aí é ruim, mas a gente está aí sob a proteção de Deus, estamos confiantes. Quem acredita num Deus vitorioso, a vitória alcança. Então tenha uma semana abençoada, maravilhoso, um bom descanso. Muito obrigado por estar aqui. Se puder curtir, compartilhar a live, quiser ouvir no Spotify, daqui uma hora está no Spotify, no Hubble. Você que está nos acompanhando, dê o seu curtir. Muito obrigado por estar nos ouvindo. E amanhã a gente está de volta aí com uma live, com outro tema. Quarta-feira a gente tem aí o jornal, eu acho. Sábado, Entendendo a Notícia. Domingo, o nosso jornal, eu acho. E todos os dias aí a gente vai entrando conforme pode e consegue, com lives excepcional. Acompanhe nossas notícias, compartilhe lá no seu Instagram. A gente está aí com um molde novo de notícia. Compartilhe ela. Temos o Pitadas de Direita também, se puder compartilhar, ajuda. Então, gente, muito obrigado. Uma boa noite para vocês, uma ótima semana. E sempre lembrando, retroceder nunca é uma opção. A vitória é certa. Desistir, jamais. Eu acredito na vitória, porque nós estamos no caminho certo. Então, gente, a guerra é longa, dura e árdua. Só estamos começando ela. É só um passo por vez, mas a gente vai vencendo todas elas. Então, uma boa noite, uma boa semana e até a próxima live, minha gente. Tchau, tchau, gente. Tchau, fiquem com Deus.